Camille, eu sou aluna do Campus Piripiri, do curso de Bacharelado em Administração. O nosso trabalho é sobre empreendedorismo e isolamento social, e nós vamos falar um pouco sobre como a pandemia da Covid-19, né, a atual pandemia que estamos vivendo, trouxe consigo as dificuldades e as necessidades de inovação no ramo do empreendedorismo, por conta das suas limitações, como principalmente o isolamento social. Bom, a partir desse contexto, podemos observar a seguinte problemática. Qual a importância do empreendedorismo inovador em tempos de pandemia? Com isso, nós traçamos dois objetivos. Analisar o empreendedorismo inovador diante da pandemia da Covid-19 e avaliar os métodos e processos utilizados como uma ferramenta inovadora. Com isso, eu passo a palavra para a Naira. Eu sou a Naira e eu vou falar um pouco sobre inovação e adaptações em tempos de crise. Para julho de 2010, empreendedor é a pessoa que coloca em prática suas ideias ao ver a necessidade de transformá-las em oportunidade. Crise e empreendedorismo. Bom, sabemos que o mundo já enfrentou várias crises de diversas naturezas e normalmente essas crises impactam de forma negativa, pois elas se manifestam de forma violenta que causam um desequilíbrio em diversos setores, desde a saúde aos bens de produção e meios de consumo. Também é definida pelo alto preço dos produtos, dos serviços a serem comercializados, pelo excesso do desemprego e principalmente pela falência de algumas empresas que não estavam com um capital financeiro adequado para enfrentar uma crise de tamanha dimensão como essa. Com isso, podemos entender que o empreendedorismo anda lado a lado com a crise, pois é uma época onde os empreendedores se reinventam, fazendo-se necessário trazer inovações como mecanismo de sobrevivência. Ou seja, não necessariamente a crise vai ser um impedimento para empreender, desde que eles tragam novas formas de capacidade de inovar, podendo assim ser uma porta para novos negócios usando os meios tecnológicos em seu favor. Agora eu passo a palavra para a Beatriz. Meu nome é Beatriz. O empreendedorismo ele é um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes ele está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Para Neto Cavalcante e Castro, 2020, o empreendedorismo, embora ele não seja uma ciência, ele tem sido estudado nos últimos anos, por sua capacidade de gerar renda e emprego, contribuindo assim para o desenvolvimento local e em nível nacional. Com a descoberta do coronavírus, em março de 2020, e as suas dimensões que o vírus proporcionou, levou muitos governantes a tomarem medidas extremamente drásticas com o uso de lockdown. A pandemia gerada pelo vírus Covid-19, ela veio de uma forma muito inesperada e trouxe consigo muitas dificuldades como forma de isolamento social, o não funcionamento de empresas e instituições e como formas de prevenção, forçando assim vários negócios de todo o mundo a repensar os seus métodos comerciais. No Brasil, o comércio parou e muitos estabelecimentos ficaram fechados por meses. Com tantas dificuldades que os empreendedores tiveram e estão tendo ainda, foi necessário haver inovações bruscas, como uma forma de sobrevivência. Inovações essas que muitas empresas não tinham conhecimento ou não estavam adaptadas ou não estavam planejando utilizá-las no momento. Vou passar a palavra agora para a Mariane. Oi, meu nome é Mariane. Eu irei falar um pouco sobre empreendedorismo inovador em tempos de pandemia.
Bom, esse gráfico ele foi elaborado com base numa pesquisa realizada pela Sebrae em 2020. Podemos observar que 58,90%, mais da metade, micro e pequenas empresas do Brasil, tiveram uma interrupção no seu funcionamento. E dessas empresas, apenas 31% mudaram a sua forma de funcionar para continuar suas atividades, mesmo que de uma forma diferente. E 6,60% continuaram com o mesmo tipo de funcionamento. Ou seja, essas empresas elas já funcionavam remotamente como lojas online. 3,5% dessas empresas tiveram que fechar pela dificuldade de se adaptar às novas exigências do mercado. E 41,90% se adaptaram às vendas online. Pode passar. Como vimos no gráfico, houve dificuldades que tiveram a se adaptar às mudanças. Como foi explanado anteriormente, essa pandemia trouxe obrigações de isolamento social e em alguns lugares ainda estão vivenciando lockdown. Algumas empresas não estão podendo funcionar fisicamente, e tudo isso gerou uma dificuldade para o empreendedor que não estava adaptado a essa nova forma de mercado, precisando, assim, urgente se inovar, principalmente no meio digital, através de delivery e o uso de redes sociais e aplicativos para efetuar as vendas. Meu nome é Rafael, fiquei com a parte da metodologia e utilizamos o VHARA 2006 para a nossa pesquisa qualitativa descritiva e, segundo o mesmo, ela atende melhor a intenção dos nossos estudos e são de expor sobre determinado fenômeno, no caso a pandemia do coronavírus, e as dificuldades encontradas pelos empreendedores durante esse período. Os métodos utilizados foram plataformas acadêmicas, como o Google Acadêmico, análise crítica dos dados coletados entre os anos de 2020 e 2021. Pode passar. Bom, como resultado, né, a partir desses trabalhos que nós encontramos, nós observamos que 60% deles citam o uso de ferramentas digitais como método de inovação e adaptação a este tempo, sejam elas redes sociais, uso de aplicativos ou o sistema delivery de entregas. E com isso, nós podemos observar que o que nós conhecemos na administração como marketing 4.0, que sugere a migração do físico para o digital, nessa pandemia foi muito além do marketing, né? Foi causado principalmente no ramo de vendas diretas e da comunicação com o consumidor final. Infelizmente, 3,5% das micro e pequenas empresas não conseguiram se adaptar, né? O que nos leva a concluir que o impacto dessa pandemia foi negativo e nos mostrou que nem todos os administradores e empreendedores estão preparados para uma brusca mudança, principalmente do setor externo. Com isso, nós concluímos que foi possível analisar e detectar as dificuldades encontradas pelos empreendedores nesse tempo de crise e ainda identificar as suas dificuldades, principalmente a não adaptação às novas demandas do mercado. E isso nos leva, né, a concluir que essas adaptações são importantes, principalmente para manter a economia local e do país, né, a economia mundial também, funcionando ativamente, para que não haja impactos econômicos muito grandes futuramente. Também é necessário para que não haja números exorbitantes de desemprego, nos levando a pensar ainda como importante para que o empreendedor ele seja capaz de estar sempre inovando e sempre à frente das dificuldades que ele encontra. Com isso, nós sugerimos que
que hajam trabalhos, né, que analisem o empreendedorismo no período pós-pandemia, e assim consigam ressaltar tais inovações descritas nesse trabalho e como foram adaptadas para o período posterior ao isolamento social. Aqui estão algumas das nossas referências utilizadas e os nossos agradecimentos.